Fala aí, galera. Vamos a mais um vídeo. Seja bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre 3 investimentos que eu separei aqui para você. São investimentos incríveis e investimentos que vão mudar a tua vida. Então é o seguinte, para as pessoas que estão começando, e eu não vou citar, tá, um investimento óbvio que seria tipo tesouro direto, ou renda fixa, por exemplo, ou alguma coisa assim. Eu vou citar investimentos que não são tão óbvios assim para quem é iniciante. E para você que às vezes está aqui há muito mais tempo, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha investido, mas não custa nada repetir, porque talvez você aprenda coisas novas ao longo desse vídeo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Investimento para iniciantes. Eu não vou nem perguntar o porquê, já que agora talvez você seja um investidor avançado, não sei. Você viaja para todos os países, continente europeu, tudo mais. Talvez seja uma pessoa muito rica, ou talvez não. Talvez você esteja realmente querendo começar a sua jornada. Então, antes de eu citar os 3 investimentos para iniciante, eu queria pedir para você clicar aí no botão do gostei, né, ou não gostei, e no final desse vídeo comentar esse vídeo, se você gostou, se você não gostou. E se você acha que realmente essas dicas te ajudaram, se você já aplicou essas dicas e deram certo para você, então vamos lá e ajuda as outras pessoas. Para que se esse vídeo não foi bom para você, que as outras pessoas saibam e não percam tempo com esse vídeo. E se esse vídeo foi bom para você, que elas não percam tempo vendo outros vídeos, certo? Então tudo que eu vou dizer aqui são coisas importantes. Mas mais que a ideia é que você não comece investindo por ele se você não tiver um dinheiro numa renda fixa, por exemplo. Ou um dinheiro que você possa utilizar como reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência é o mais importante de você começar, porque é a partir dali que você começa a ter um alívio. Que a gente tem muitos imprevistos na nossa vida. E a reserva de emergência vai te ajudar nesses momentos. Nesses momentos de instabilidade na vida. Você pode ser demitido, ficar doente, ou acontecer alguma coisa com você ou com a sua família. Pode acontecer um monte de problema, tá? Então você precisa ter dinheiro para passar por esses momentos. Então tenha um dinheiro investido em algum lugar que você possa resgatar a qualquer momento. E que ao mesmo tempo tenha muita segurança. Bom, passado esse momento, você tem alguns investimentos para iniciantes. O primeiro investimento para iniciante é o BOVA11. Você sabe o que é o BOVA11? Antes de eu entrar nisso, eu preciso deixar bem claro que o que é um ETF? Um ETF é Exchange Trade Fund. Isso daqui é basicamente o seguinte: você tem um fundo de investimento que pode investir num fundo de investimento. Quando você vai na corretora, tá? Você pode fazer isso. Então você vai lá no Rico, por exemplo, ou em qualquer corretora da sua preferência, você clica para aplicar no fundo, você vai por um valor que você vai colocar um valor que você quer aplicar, você vai clicar no botão e talvez ele cotize só amanhã, tá? Liquida em não sei quantos dias. Você tem todo esse processo. Isso daqui é um fundo aberto. É um fundo que você tem que ir lá e solicitar uma aplicação. Você tem alguns fundos em que você não solicita uma aplicação. Esses fundos eles são negociados no mercado como se fosse uma ação. Eles são os ETFs, os Exchange Trade Funds. Então, você pode ir lá no seu home broker e você geralmente compra uma ação. Você compra lá o Itaú SA, Sinqia, Banco Inter, sei lá. O que você quiser comprar. Só que, ao invés disso, você vai comprar um ETF. E quando você compra um ETF, o que de fato você está comprando?
você está comprando um fundo que investe em outras ações. Então, no caso do BOVA11, você compraria um fundo que investe nas ações da Ibovespa, do índice Bovespa. Sabe aquela coisa que a gente vê na TV? Ah, o índice Bovespa subiu 5%. Nossa bolsa de valores caiu 3%. Eles estão falando do índice Bovespa. E às vezes você não quer ter trabalho de escolher um ativo, de escolher uma ação, de estudar sobre a ação. E você quer simplesmente se expor à nossa bolsa de valores. E quando você quer se expor à nossa bolsa de valores, você tem que pensar que existem várias ações que compõem um índice Bovespa. E às vezes você não sabe escolher. Não quer escolher e às vezes você não tem dinheiro para você comprar todas essas ações do índice. E quando você não tem o dinheiro, ou não quer comprar, né? Você pode comprar um ETF. Então, eu dei uma olhada na Ibovespa há um tempo. Por exemplo, vamos supor que a Ibovespa esteja a R$ 110. Então você pode ir lá, abrir o seu home broker e pegar R$ 110 e comprar ali uma ação da Ibovespa, da BOVA11. Uma cota da BOVA11. Então, quando você faz isso, você automaticamente está se expondo à variação do índice Bovespa. Se você for olhar o quanto está o índice Bovespa, o quanto está o BOVA11, você vai ver que eles oscilam quase da mesma forma. O índice Bovespa subiu 1%, o BOVA11 vai subir 0,99%. Ou alguma coisa assim, tá? Agora, o que você precisa saber? Existe uma taxa de administração embutida aqui, mas a rentabilidade que você vê, ela já está líquida dessa taxa. É uma taxa de 0,3% sobre o BOVA11. E aí tem uma coisa que as pessoas não te contam muito sobre o BOVA11, tá? E o que as pessoas não te contam? Uma coisa bem interessante que é o seguinte. Quando você faz os cálculos envolvendo o aluguel de ações, o BOVA11 você pode usar ele sob uma ótica de emprestar esse ativo. Por quê? Porque quando as pessoas elas estão com medo no mercado, elas querem se proteger. Elas fazem uma operação chamada de aluguel de ações ou uma venda de ações. As pessoas entram vendidas. Então, se eu tenho uma carteira de ações e eu não quero me desfazer desses ativos, mas estou com medo da bolsa, as pessoas podem vender BOVA11. E quando elas vendem, elas precisam alugar de alguém. Quando elas alugam de alguém, elas alugam de quem tem BOVA11. O aluguel, na minha época, ele girava em torno de 2, 4% no BOVA11. É um ativo muito requisitado para quem quer fazer uma operação short. Então, você compra BOVA11, o que eu recomendo é que você deixe os seus ativos disponíveis para o aluguel, especialmente se você pensar nisso como um investimento de longo prazo. Então, o BOVA11 é a primeira opção que o investidor iniciante pode escolher. E por que eu acredito que isso daqui seja para iniciante, para o investidor iniciante? Porque você não precisa pensar muito. Você simplesmente compra o BOVA11 e está exposto a quase todas as empresas da nossa bolsa de valores. Agora, o seguinte, não significa que o investidor mais maduro, o investidor profissional, não possa ter um BOVA11. Warren Buffett é um grande defensor dos fundos passivos. E, ao invés do fundo ativo BOVA11, que seria caracterizado um fundo passivo, porque ele é passivo em relação à rentabilidade do Ibovespa. Ele tende a acompanhar essa rentabilidade. É acessível a todo mundo e você consegue comprar na corretora que você quiser. Essa é a nossa primeira opção de investimento. Agora se liga na segunda opção de investimento. É o IVVB11. Só que o IVVB11, por mais que ele seja um ETF e que esse fundo ele escolhe como ativos para investir, ele basicamente investe nas ações do SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você pode abrir uma conta lá fora, você pode comprar 500 ações, ou você pode
aqui mesmo investir em vários BDRs. Agora, se você não quer passar pelo processo, né, da escolha, você quer se expor ao mercado como um todo, você não quer ficar se preocupando, você só quer acompanhar a rentabilidade do mercado, você pode investir no IVB B11. E qual que é o legal aqui? O legal é que ele é super acessível. Qualquer pessoa pode investir. Quando você quer investir num BDR, ou abrir uma conta lá fora, ou você precisa ser um investidor qualificado, que é um investidor que tem mais de R$ 1 milhão, geralmente, um investidor profissional ou um investidor que trabalha no mercado financeiro, ou você precisa abrir uma conta lá fora. E aí o pessoal acha que é muito simples o operacional. E por mais que seja simples, você abrir a sua conta não é tão simples. Você controlar seu imposto de renda quando você investe lá fora não é simples. Por isso que quem quer se expor ao mercado internacional pode comprar o IVB B1, o B11. É muito simples, é muito acessível. O valor da cota também não é muito alto. Então fica aqui uma grande sacada para você que quer se expor ao mercado internacional, seja como uma diversificação de investimento. Então, às vezes, você já tem muitas aplicações aqui no Brasil e você fala, putz, mas está tudo no Brasil? E você descobre, caramba, mas se eu morar na Venezuela? E se a gente descobre que o Brasil vai virar uma Venezuela no futuro? Sei lá. Não é o que eu acho que vai acontecer, mas tudo pode acontecer. Então, dessa forma, você diversifica o seu capital. Ah, o dólar está subindo muito. Se você tem IVVB e o dólar sobe, você vai se beneficiar da alta do dólar também. Assim como você vai se prejudicar com a queda do dólar. Mas você diversifica um pouquinho mais o seu capital. Então, faça isso como um discernimento, diversificação e para você manter a proteção da sua carteira de investimento. Um asterisco rápido, tá? Na minha metodologia, investimento pessoal particular, eu tenho 25% do meu capital investido lá fora. E quando digo lá fora, eu digo em investimentos que se expõem ao exterior. Então, uma forma que você pode utilizar para se expor a 25% do seu capital é comprando IVVB11. Simples assim. Então, eu escolho as ações que eu tenho lá fora, mas se você não quiser escolher, é uma compra que você não precisa olhar mais para os ativos. Vamos para o terceiro investimento. Lembrando, investimento para iniciante. E lógico, se você é avançado, você também pode investir, né? Mas isso aqui é para quem quer facilidade e velocidade. É o seguinte, antes de eu falar, deixa eu explicar um conceito. Quando você vai investir num fundo imobiliário, você tem alguns tipos de fundos imobiliários. Você tem o que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo, você tem o que a gente chama de fundo imobiliário de papéis, de ativos, e você tem aquele fundo imobiliário híbrido, que mistura os dois. Só que aí, ao invés de você pegar um fundo que vai escolher ativos ou tijolo, papel, tudo mais, você pode escolher um fundo que escolhe fundos. Ou seja, é um que a gente chama de fundos. É um fundo que investe em outros fundos, que tem a sua característica, filosofia e investimento proprietárias. Então, quando você investe em um fundos, um fundo de fundos, você precisa se preocupar exatamente com o ativo final que você está escolhendo. Porque você já tem vários gestores fazendo isso por você. Então, uma sugestão é, você pode pensar em começar a investir num BCFF. Eu tenho esse fundo na minha carteira e não estou recomendando que vocês façam isso. Aliás, separei alguns outros fundos além do BCFF. Você tem o AQLL11, BCIA11, BPFF, CRFF, CXRI, FOFT. Você tem uma série de fundos e quando você investe nisso, o que você precisa saber? Você pode investir com menos de R$100, BCFF, por exemplo,
está numa média desse valor. Então, com menos de R$100, você compra uma cota de vários fundos de fundos. E tem também outros que têm preços abaixo de R$100. Então, você pode comprar um fundo, né, desses, você tem um pouco mais de tranquilidade e talvez eles não aproveitem as melhores oportunidades, mas eles são muito diversificados. Então, se tiver algum problema no mercado, eles tendem a sofrer menos, porque eles têm uma série de fundos diferentes. Eles têm um monte, assim, uma quantidade grande de fundos diferentes. Por exemplo, o fundo Explorer, vamos ver o BCFF11, BCFF11, ele está sendo negociado a R$ 97,50. Olha só. Provendo aqui 57 centavos por cota. Ou seja, dá mais de 5%, 0,5% ao mês e líquido. E líquido, ou seja, você pode comprar um fundo imobiliário que vai te dar um rendimento mensal e você pega esse rendimento mensal e você reinveste. Você investe para você ver o efeito bola de neve. E por que eu te falei sobre o fundo de fundos? Eu não falei sobre o fundo de tijolo, não falei sobre o fundo de papel. Não é que esses sejam piores, é que eles exigem um pouco mais de você. Você precisa ter um pouco mais de experiência. Você precisa entender um pouquinho mais de análise. Agora, no fundo, por mais que seja obviamente primordial você analisar, quando melhor você analisa, melhor sua decisão, mais dinheiro você ganha. Aqui você requer um pouco menos de conteúdo, sabe? De conhecimento. Porque esses fundos, eles são tão diversificados que às vezes eles têm vários fundos. Cada fundo tem vários prédios. Cada prédio tem vários inquilinos. Cada inquilino, às vezes, tem várias lojas lá dentro. Pensa num shopping, por exemplo. Você tem um monte de lojistas lá dentro, então eles são diversificados. Por isso que eu disse que é um investimento que não requer muita prática ou muito conhecimento prévio. Bom, eu coloquei como investimento para iniciante, mas eu não sou iniciante. Ou seja, investimentos profissionais, você pode ter o BCFF na carteira. Por isso, que por mais que esses investimentos sejam para iniciantes, você também se prolongam para investidores profissionais. E aí, no fundo imobiliário, você pode investir em muitos lugares com taxa zero. Você não tem taxa de corretagem, como em várias corretoras. Certo? Tá. E se eu quiser ver algumas questões eu não conheço ainda, né? Como que funcionam plataformas de bolsa de valores e tudo mais. Bom, dá uma olhadinha. Rico, XP, Genial, Modal. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha. E tem vários vídeos ensinando como que faz para você mexer, tá, com essas plataformas. Bom, se você gostou desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que você acha interessante. E, mais uma vez, lembra de colocar o seu comentário, se esse vídeo foi importante para você ou não. Lembrando, essas opções são para iniciantes e também se prolongam para profissionais mais avançados. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!